Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Maravilhoso é o nosso Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Isaías 9:6 fala a palavra profética da vinda do Messias. Isaías 9:6 fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Então, nós vemos aqui o nascimento e o reino do príncipe da paz, do Messias, do escolhido, de Cristo, né? A unção, o Messias é o ungido, né? Em hebraico Messias, né? Em grego é Cristo, né? Então Jesus Cristo, né, é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, nós vemos que a palavra do Senhor, Ele, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a reconciliação com o Pai é através de Jesus. E Jesus, Ele é o menino que foi nos dado, o Filho que foi nos dado. Então, a restauração familiar, ela é essencial para que nós desfrutemos da bênção e da herança do Senhor. Por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. Amém? Então, quando Ele nos entrega um filho, assim nós passamos a cuidar, a criar, mas é herança, né? Tudo que é herança significa o quê? Que você recebe algo pelo qual você não trabalhou, mas outros trabalharam, amém? Né? Então, os filhos são herança do Senhor. Então, aquilo que nós não trabalhamos para receber, nós vamos receber o sustento e a provisão para cuidar dos nossos filhos. Então, é muito importante nós termos esse discernimento, essa confiança que Deus é provedor, porque Ele que sustenta. Os filhos são herança do Senhor, né? Então, eu casei cedo, né? Eu casei com 20 anos de idade, né? E tenho 3 filhos, agora tenho 2 netos, e continua crescendo, né? Amém, né? Então, que eles venham, né, e continuem no seu tempo crescendo. Então, quando eu falava assim, eu casei, né? No meu trabalho, com os amigos, assim, casou, o pessoal já... casou 20 anos, onde você está com a cabeça? Às vezes era aquele drama, né? Eu falei, calma, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou com saúde, né? Meus filhos estão com saúde, né? Mas a minha filha está para nascer. O quê? Sua filha está para nascer? Então, era aquele drama, né? Aí falou, um filho. Aí depois falou, 2 filhos, você com 22 anos, você vai ter o 2º filho. Então, resumindo, com menos de 30 anos, eu já estava com os meus 3 filhos. Né? Aí muita gente fala, que desespero, né? Mas estão todos fortes, com saúde, e vão ganhar mais do que eu, né? Vão prosperar mais do que eu, né? Glória a Deus. Eu não ouvi um amém, vou falar, eles vão prosperar mais do que eu. Amém. Amém. Olha, os irmãos estão começando a crer também, olha só. Então, é muito importante nós termos a confiança, por quê? Porque os filhos são herança do Senhor, né? São bênção do Senhor, né? E realmente é muito difícil criar os filhos, mas é muito difícil quando os pais, eles não se reconciliam com Deus, porque Deus é o Deus da provisão, né?
Então, os pais passam a ter muita dificuldade, é muito sofrimento para cuidar de um filho se os pais não estão reconciliados com Deus. Então, a nossa fonte é o quê? Buscar mais o Senhor. Parece falar, puxa, mas toda vez que a gente vem na igreja, eles ficam toda hora falando, busque ao Senhor acima de todas as coisas. Por quê? Porque Deus é por Ele, dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Amém? Então, nós criamos os filhos para a glória de Deus, para eles receberem a bênção de Deus, né? Todo o judeu, como tem a promessa de que vinha um menino, todos os pais, eles ficavam ali, né, pensando assim, eu não sei o que será dessa criança, pode ser um profeta. Então, eles já cuidavam da criança, olha, ele pode ser um profeta, ele pode ser um homem usado por Deus. Então, a expectativa de cada vez que nascia uma criança era enorme. Só o Senhor pode abençoar a nossa família e transformar. Por quê? Porque quando Deus abençoa e levanta, todos são abençoados. Amém? Assim como foi José, com um homem, o filho de Jacó, Deus abençoou, livrou o Egito da ruína, né, de perder todos os recursos financeiros, sustentou todo o mundo antigo e sustentou a sua família. Né? A sua família, o seu pai foi trazido e ele disse assim, olha, não se preocupem que eu da minha parte sustentarei vocês. Né? Eram 70 pessoas que tinham vindo para o Egito, né? O pai de José, Jacó, os seus filhos, né? os seus sobrinhos, todos os seus familiares, veio com todos os recursos e José se dispôs, olha, com tudo aquilo que Deus me tem dado, porque o discernimento de que Deus estava dando a bênção para ele de primogênito, e o primogênito ele cuida dos irmãos, né? Então, quando a gente entende que Jesus é o primogênito, significa que Ele vai cuidar de toda a família. Amém? Por isso nós temos a confiança em Deus, né, em Jesus Cristo. E buscamos ao Senhor. Por quê? Porque Ele é que nos dá a bênção, né, e a proteção, o amparo. Por isso Jesus ele ensinou, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu falo para os meus filhos, olha, eu tenho certeza absoluta que eu tenho muito mais com Deus do que sem Ele. Se eu tivesse feito todo, o meu esforço, eu não conseguiria ter o que eu tenho hoje, se não fosse a graça do Senhor. A minha filha estava grávida, minha filha, não, minha esposa estava grávida da Jéssica, né? Ela estava com 3 meses, e eu tive um acidente, ela jogando futebol, né? Só bati a cabeça, saí fora do ar, fiquei 4 dias, que dia é hoje, que dia é hoje, que dia é hoje, que dia é hoje, né? Sem saber o que estava acontecendo, né? Mas com a graça de Deus, o Senhor me fez pensar e meditar. Então, uma das coisas que é muito importante aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Então, quando nós buscamos ao Senhor, Jesus Cristo é a verdade, é o caminho e a verdade. E a verdade é a base da sabedoria. Né? Quando você conhece a verdade liberta. Amém? Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, todo o caminho de libertação, o caminho para sair do sofrimento, da angústia, é conhecer a Jesus mais e mais. Né? O profeta Oséias, ele diz, o meu povo está sendo destruído porque está faltando conhecimento. Né? Então, e ele exorta, né? Crede nos profetas e prosperareis. E Jesus, ele pregou e ensinou, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, a primeira coisa que a gente entende como pai é o quê? A preocupação em ter um lar, em ter um lugar com provisão. Né?
E Jesus, como o Pai da eternidade, ele disse para os seus discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Então, ou seja, não se preocupe que não vai faltar lugar, você não será um sem teto celestial. Aonde eu vou estar? Eu vou estar abandonado. Não, você não é um sem teto celestial, né? Senão, no reino de Deus, né, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. E há moradas, então há moradas para a nossa alma, né, para nós descansarmos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente, descansará. Amém? Então, a importância de nós conhecermos e entendermos quem é Deus. Deus é nosso Pai, né? Por isso, Jesus, ele ensinou a nós orarmos ao nosso Pai, reconciliando, porque quando conhecemos a Jesus, passamos a entender que Deus é o nosso Pai. E ele nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e sempre é favorável à nossa salvação, à nossa restauração, à nossa saúde. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. E é muito importante nós entendermos e conhecermos que Deus ele é provedor e que Deus ele cuida da sua família, né? Por isso, quando nós vemos assim algumas coisas simples, né, que é valorizada e ensinada por Deus, é fazer uma refeição. Deus ele se agrada, né, de estar com os seus servos. Deus se apresentou, o anjo da aliança se apresentou a Abraão. Quem é o anjo da aliança? Jesus. Então Jesus ele foi, se apresentou a Abraão e eles comeram uma refeição juntos, né? O anjo da aliança foi ao encontro de Abraão ao meio-dia, né? E aí Abraão começou a correr e fazer ali, preparar o cabrito, ali toda a refeição, e foi nessa refeição em que Deus falou para ele: olha, daqui 1 ano a tua esposa Sara segurarás um bebê e seu nome será Isaque, né? Então, naquele encontro, na refeição, Deus ordenou. Então, todo judeu ele se preocupa com uma refeição, na hora que ele vai fazer a refeição, e chama toda a família. Por quê? Porque nessa hora pode ser que Deus abençoe e traga uma resposta de salvação. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, na sua casa, o pai ele deve fazer o quê? Preparar aquela refeição e preparar com que todos estejam juntos. Por quê? Pode ser o dia da sua bênção. Aquela refeição, na gratidão, né, de graças. E aí a gente começa a ver vários milagres de Jesus na refeição. Por que foi feito isso? Porque Ele é Pai, amém? É Pai da eternidade, Jesus Cristo. Por isso, você ter a confiança, você pegar o seu alimento e dizer: graças a Deus por esse alimento. Reconhecimento da bênção, e pode ser naquele momento que você está tendo graça, que você está dando graça ao Senhor, que você vai receber o teu livramento, a tua porção, né? A Páscoa, a celebração da Páscoa, a saída do Egito, Deus fez o quê? Todos se reunirem para fazer a celebração da refeição da Páscoa. E naquela refeição foi dado o livramento, e foi dado a ordem de libertação, né? Amém? Então, se alegre no Senhor, na sua família, na sua casa, com tudo que você tem recebido do Senhor, né? E assim também, quando Samuel recebeu a ordem para ungir a Davi, o que ele foi fazer? Ele foi fazer uma refeição na casa de Jessé. E disse: olha, traga todos os seus filhos e faremos uma refeição, né?
E ali, cada filho que veio, Samuel disse assim, olha, não é este que o Senhor tem separado, não é este, cadê? Acabaram os seus filhos? Ah, falta Davi, que está lá no pasto, cuidando das ovelhinhas. Aí Samuel diz, nós não vamos nem começar a comer aqui se Davi não chegar aqui, traz ele aqui. E aí quando Davi chegou, falou assim, é esse que o Senhor tem escolhido. Deus falou para Samuel, não é da maneira que o homem vê, mas da maneira como o Senhor vê. Amém? Então, às vezes a gente olha para a nossa refeição, para a nossa mesa, e olhamos com os olhos daquilo que podia ter. Eu estou vendo esse arroz aqui, mas eu queria picanha. Aquela picanha, estou até vendo aquela gordurinha aqui, né? Mas aqui eu estou vendo aquela gordurinha cair em cima desse arroz aqui, né? Mas a graça, né? A gratidão do Senhor, né? Que a gente precisa ter é o quê? Olhar aquilo que nós temos e dar graças a Deus, e não para aquilo que nós não temos, né? Então, a experiência com Deus, né, você saber que Deus é poderoso, amém? Ele tem todo o poder, né? E assim, de maneira que você não fique com a cobiça. Por quê? Porque essa refeição, esse momento de gratidão, ele vai vencer a cobiça na nossa vida, amém? Você não vai ficar, a gente precisa vencer para não ficar desejando aquilo que você não tem. Dá graças a Deus pelo que você tem, meu irmão. Mas eu queria aquilo, eu queria aquele outro, né? Aí você fica, as setas, o diabo, ele fica querendo que você comece a olhar para aquilo que você não tem. A tentação que Jesus sofreu depois de ser ungido, ele estava no deserto e tinha pedra, ele estava olhando ali e tinha pedra. Aí o diabo falou que, olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E nós somos ungidos e filhos de Deus, mas temos que olhar e dar graças a Deus pelo que temos, e não falar assim, se a unção do Senhor está sobre mim, então que venha outra coisa para eu comer, e não isso que eu estou tendo aqui na frente. As pedras, né? Não se transformaram em pães depois da tentação. Os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Ele permaneceu fiel. Amém? E naquele momento veio a provisão de Deus no alimento. Ele dando graças a Deus e sendo fiel com aquilo que ele tinha. Mas ele não tinha. Então, dá graças a Deus porque você confia na força do Senhor. Porque mesmo não tendo nada, ele estava vivo. 40 dias, né? E 40 noites sem comer, e ele estava vivo. Dá graças a Deus porque está vivo. Amém? Então é isso que a gente precisa entender. Para quê? Para poder vencer a tentação, vencer a cobiça, vencer a ganância, a gente precisa aprender que o Senhor é sobre todas as coisas. Amém? E isso são vitórias familiares, né, que o pai e a mãe precisam aprender para passar isso para os filhos, porque isso é o que vai sustentar. Amém? Já entenderam? Estou com receio de entrar em outro ponto e não dá tempo, né? Malaquias capítulo 1, verso 6, o livro de Malaquias, ele fala para os sacerdotes, né? E aqui Deus está respondendo a algumas reclamações que ele ouviu no coração dos filhos, né, dos sacerdotes. E aqui a gente vai ver algumas reclamações que os filhos fizeram, né, que os sacerdotes fizeram a Deus, né, e como Deus reagiu e como Deus sentiu aquelas reclamações. Malaquias capítulo 1, verso 6, diz assim: o filho honra o pai, e o servo
ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então, a reclamação, né, de Deus para com os sacerdotes. Por quê? Porque na hora que a gente começa a orar e trabalhar para Deus, né, o nosso coração precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, quando você dá graças a Deus pelos alimentos, você tem que dar graças a Deus acima, né? Você tem que amar a Deus mais do que o alimento, amém? Né? E mais do que a situação que você está vivendo, você tem que amar a Deus. Aquilo que você está passando, sofrendo, não pode ofuscar a glória de Deus na sua vida. Né? Então Deus está falando aqui, olha, o filho honra o pai, mas vocês não estão me honrando. O servo honra o Senhor, mas vocês dizem que são meus servos, né? Mas não honram a mim como Senhor. Né? Então, a importância de nós entendermos. Então, outro ponto da reclamação. Malaquias, capítulo 3, verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizei, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim tesouro particular naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Então, aqui mostra que Deus olha para aquilo que a gente está falando diante das circunstâncias, diante das situações. Deus é nosso Pai e nós precisamos tratar com respeito ao nosso Deus, com honra ao nosso Deus, amém? Ele está observando, então quando a pessoa começa a dizer, não, aquele soberbo, aquele arrogante, aquela pessoa tal, está 100 milhões de seguidores, ganhando milhões, isso que lá, né? Fazendo todas aquelas coisas, né? E vivendo bem, fazendo tudo o que tem vontade, e eu aqui que venho, faço isso, dobro meu joelho, não tenho essa riqueza toda. Irmãos, misericórdia. Não suba no seu coração um pensamento desse. Está entendendo? Né? E aqui Deus está observando e falou assim, olha, essas palavras são duras para mim, porque falta reconhecimento que Deus é o nosso Pai e Ele tem cuidado de nós. Então, é muito importante nós percebermos isso e mudarmos nosso coração, nosso pensamento, para sempre estarmos vigiantes, né? E darmos glória a Deus para aquilo que Ele tem nos dado. Amém? É um pouco repetitivo, mas é importante nós percebermos que Deus observa essas coisas. Amém? E então nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E aqui outro ponto que nós vemos aqui uma reclamação, Malaquias 2, verso 10, diz aqui, não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação tem se cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor,
a qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então, aqui está falando essa passagem sobre a infidelidade em relação à adoração a Deus, considerar outros deuses, outras pessoas dignas de maior respeito, ou qualquer instituição, ou país, ou governante, considerar aquela pessoa como superior e mais influente na sua vida do que Deus. O presidente da república, presidente de um governo, de uma cidade, o prefeito de uma cidade. Nenhuma pessoa está acima de Deus na nossa vida, irmãos. Nenhuma pessoa, nenhum homem é mais influente na nossa vida do que Deus. Só o Senhor é Deus. Então não tema uma pessoa, um homem, por mais alto que esteja, fala assim, eu preciso ir lá e beijar a mão daquele homem porque eu dependo dele. Não, você depende de Deus. E aqui, Deus está vendo como uma deslealdade, da tribo de Judá e de Israel, terem buscado os outros deuses e a proteção em outras nações, de outros reis, para guardar a Israel de um ataque, de outras coisas. Então, Deus está dizendo, vocês estão sendo desleais. Então, confie no Senhor, no livramento do Senhor na sua vida. Amém? E outra coisa que fala aqui é a respeito do repúdio, da separação. Verso 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo havendo ele um pouco de espírito? E por isso somente um. E por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz, odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, aqui a gente começa a ver várias coisas a respeito da família. Amém? Então, a proteção e a fidelidade em relação a manter o casamento. Por que na maior adversidade que nós estamos passando, como família, como pais, o primeiro pensamento é a separação? Porque a seta do maligno quer desfazer a aliança para que ele consiga entrar para roubar, matar e destruir. É isso. Por quê? Porque na hora que nós mantemos a fidelidade, mantemos a submissão a Deus, o maligno não vai conseguir entrar no seu lar. Amém? Por isso que nós vemos isso. E Deus está falando, olha, interceda, ore, invoque o nome do Senhor. Capítulo 1, verso 9 diz, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Amém? Então, Deus quer que nós invoquemos o nome do Senhor. E os pais, os líderes da família, precisam fazer isso. Confiar em Deus e buscar a Deus. Aleluia. Capítulo 2 de Malaquias, verso 6 diz, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Olha só, quanto mais nós buscamos a Deus, o pai e a mãe, os líderes da família, eles vão receber a instrução para,
dar a palavra para os seus filhos, né? Porque aquele que está fora dos caminhos do Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai se esforçar para abençoar os seus filhos. Mas o que ele vai poder dar para os seus filhos? Ele vai encher, não, eu vou te dar a roupa mais cara, a escola mais cara, ele pode gastar, mas ele não ter nada para dar para a alma, para a mente, para o coração do seu filho. Essa que é a verdade, né? É caríssimo você querer encher os seus filhos de riquezas, né? Então, um homem que tem um terno, né, ele fala, eu gosto de me vestir com terno. Ele pode gastar muito dinheiro lá com o seu terno. Mas, se ele quiser pagar para o seu filho andar de terno, vai sair muito mais caro. Por quê? Porque a criança cresce. Então, o homem compra um terno e ele vai durar 5, 10 anos. Pega um melhor terno de qualidade, né? Vai durar 5, 10 anos, aquele terno lá impecável. Mas compra para uma criança, né? 3 meses depois não serve mais. Aí compra outro. Mas 3 meses depois já. E outro. Quer dizer, quanto vai custar para você se encher os teus filhos de bens? Não vai bastar. Não tem fim. Né? Se a gente olhar para as riquezas. Opa, muito obrigado, filho. Para querer e tentar encher nossos filhos de riquezas, não vai bastar. Mas quando a palavra do Senhor diz o quê? Que os lábios do sacerdote guardam o conhecimento e ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, os pais, passando a buscar a Deus, né, e lendo a sua palavra, aí ele vai ter o que ensinar para os seus filhos. Verdadeiramente conhecimento. Levar aos seus filhos a depender de Deus, a entender que Deus provém e sustenta o pai e também vai sustentar aquela criança. Amém? Aí o filho vai perceber que só o Senhor é Deus. Vai aprender a depender de Deus. Amém? Capítulo 2, verso 17. Diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que te fadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bons aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Senhor, Deus do juízo? Então, olha só como Deus olha os nossos corações e as nossas mentes, né? Se você está olhando para uma pessoa que faz muito mal, mas ele é muito bem sucedido, e você olha com admiração, querendo, cobiçando aquela riqueza que a pessoa tem, isso para Deus é uma afronta enorme, né? Quer dizer, Deus fica cansado de ouvir isso. Quer dizer, olha, o nosso Deus não se cansa, mas ele está dizendo assim, olha, vocês estão enfadando, estão cansando a Deus. Por quê? Porque Deus estende as mãos, né? E o povo não dá valor para as mãos estendidas do Senhor, né? Então, Deus está com as mãos estendidas para nós, para nos abençoar, né? Mas ao invés de olhar para as mãos do nosso Pai, estamos olhando para as riquezas, para a soberba, para outras pessoas. Olhe para Deus, irmão. Olhe para Deus. Deixe de olhar as riquezas deste mundo, né? Coloque seu coração em Deus. Amém? E assim você vai ser renovado. Capítulo 3, verso 1 diz: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Quem é o anjo da aliança? É Jesus Cristo, né? Deus mandou o seu mensageiro, né? O Elias, João Batista, que preparou o caminho, e veio o anjo da aliança, Jesus, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá
subsistir quando ele aparecer, porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Amém? Então a proteção de Deus, né? Jesus, ele veio para tirar de nós a nossa iniquidade. Então todos esses pensamentos que nós cobiçamos, que nós desejamos para a nossa família, fora de Deus, né? Nós às vezes pressionamos um ao outro, né? O marido pressiona a mulher, não, você precisa trabalhar mais para nós enriquecermos os nossos filhos. A mulher pressiona o marido, não, você precisa trabalhar mais para enriquecermos os nossos filhos. Né? Então, mas a gente tem que olhar para onde? Para o Senhor. Nós estamos buscando ao Senhor e ensinando nossos filhos a buscar a Deus. Isso que é importante. Por quê? Porque buscar primeiro o reino de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é buscar a Deus, é orar ao Senhor, é confiar no Senhor, para que não tenha mais medo do escuro, não medo da aflição, medo de passar fome, medo da angústia, medo de um novo presidente que virá e pode destruir tudo. Irmãos, não podemos ter medo do que pode fazer o homem, não podemos ter medo de praga, de peste, de doenças, né? Porque o Senhor é que nos sustenta, é que nos dá vida. Amém? E ainda que morramos, o Senhor nos ressuscitará no último dia. Amém? Então confie no Senhor. Amém? E aqui, 3 verso 5 diz, chegar-me-ei a vós para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Ou seja, Deus se apresentará contra todas as pessoas que se levantem contra a tua família que busca ao Senhor. Amém? Essa é a nossa proteção. Não importa se há feiticeiros lançando setas, lançando coisas, não importa. Mas busque ao Senhor e o Senhor te defenderá. Amém? Por isso que ele fala aqui, da família. Daí fala, e cuidarei daqueles que oprimem a viúva e o órfão. Então Deus está falando para cuidar da família, mas Ele mesmo vai cuidar da viúva e do órfão. Amém, irmãos? Aquele que não tem ali o pai para proteger, né? Deus se apresenta lá e protege. Amém? Então por isso nós temos que trabalhar para conservar o nosso coração, a nossa mente diante de Deus. Amém? E assim há uma transformação. Deus se manifesta. A nossa proteção para a vitória é essa. Guardar a sua família. Você guarda, e Deus ele fala aqui, olhai, cuidai de vós mesmos. Significa o quê? Que não é fácil. Significa que você tem que estar vigilante. Significa que você tem que estar olhando toda hora para Deus. Para quê? Para que você cuide de você mesmo, para que não caia. Para que você possa ensinar, você manter e manter firme. Então, para construir uma família, a primeira coisa que o homem precisa fazer é o quê? Buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Porque senão a gente não é capaz, pelas nossas próprias forças, de fazer tudo o que é necessário. Mas, como os filhos são herança do Senhor, a provisão vem dele. E assim, à medida que você vai estar precisando, Deus vai te abençoando. Ele vai acrescentando, de maneira que ninguém tenha falta. Amém, irmãos? Então, a bênção do Senhor, a provisão de Deus, Ele vai acrescentando para que ninguém tenha falta. Então, se você está ali confiando no Senhor, a bênção vem a multiplicação. Por isso, Jesus pediu para o povo que o seguia assentar
né, e se preparar para comer. E aí Jesus disse aos seus discípulos: dai a eles o que comer. Aí os discípulos começam a desesperar: não, Senhor, não temos. Né? E quantas vezes a gente vê assim e olha... É aqui? Fui eu? Ah, bom, pensei que tinha sido eu. Mas não se desespere, mas confie no Senhor. Amém? Veja capítulo 4 de Malaquias, verso 5 diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ouviram aí? Conseguiram ouvir? Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós passamos a entender o quê? Que a bênção do Senhor vem, a graça de Deus vem e começa a converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Amém? Por quê? Porque a comunhão do Espírito Santo é que é derramada. Então, há conversão. Então, para que o Espírito Santo seja derramado, é necessário que haja conversão, arrependimento. Né? Então, arrependei-vos e convertei-vos. Quando há o arrependimento, olha o pensamento do pai: olha, eu não estou agindo como eu deveria estar agindo. Eu não estou buscando ao Senhor, não estou sendo grato como eu deveria ser grato. Eu não estou ensinando o meu filho a buscar a Deus como eu deveria. Então, esse arrependimento é que vai abrir o caminho para a conversão do coração dos pais aos filhos. Amém? E os pais, como líder, começam a falar da palavra do Senhor e a confiança do Senhor. Por quê? Porque nós nos achegamos ao trono da graça, da misericórdia. O Senhor perdoa os nossos pecados, Ele estende as suas mãos para nós e nos perdoa e permite a restauração familiar. Amém? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai e Ele zela por nós. Crede em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ainda não pediste nada em meu nome. Pedi e receberei. Batei e abri-se-vos-á. Jesus ensinou a nós sermos insistentes a buscarmos a Deus, a compreendermos a sua palavra. Amém? E assim, toda situação, tudo aquilo, a adversidade que você está enfrentando, você não vai enfrentar sozinho, mas você vai reunir a sua família e o Senhor se manifestará e pelejará por nós. Amém? Entenderam? Amém. Glória a Deus, aplauda do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Coloque-se em pé, convido-se a ficar em pé, buscar ao Senhor. Malaquias 4, verso 2 diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Para os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Aleluia. Feche os seus olhos, invoque o nome do Senhor.